Para darmos início à palestra magna Novas Políticas Nacionais de Saúde Mental, Álcool e Drogas, convidamos o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, secretário Nacional de Cuidados e Prevenção a Drogas do Ministério da Cidadania, ex-coordenador de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, membro do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, CONAD, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, USP, professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, professor afiliado da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e doutor em psiquiatria. Por favor, doutor Quirino, a palavra com o senhor agora. Bem, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela disponibilidade de todos os senhores estarmos aqui nesse momento para conversarmos sobre um tema de tamanha relevância, que é a organização de políticas públicas na área de saúde mental e de dependência química. E a minha ideia nesse momento é trazer para os senhores as mudanças que foram feitas recentemente, nesses últimos 4 anos, nessas duas políticas públicas, a saúde mental e dependência química. E o objetivo maior é mostrar para os senhores o esforço que temos feito para que essas mudanças todas sejam feitas levando em consideração questões científicas, evidências científicas. No nosso entendimento, isso é muito importante. Nós estamos ainda aí, já no final, mas ainda vivendo um momento pandêmico no Brasil, que é essa questão da ciência norteando, balizando decisões de políticas públicas, que foi colocado em vários momentos, né, como sendo importante. E, obviamente, nós não podemos também deixar de levar em consideração a necessidade de termos políticas públicas na área de saúde mental e de drogas baseadas, alicerçadas em evidências científicas. Então, basicamente, a minha ideia nessa apresentação é trazer para os senhores como nós temos buscado construir essas mudanças, levando em consideração aspectos científicos. Esse daqui, então, vai ser o roteiro da nossa apresentação nessa manhã. Inicialmente, nós vamos falar sobre a nova política nacional de saúde mental e de drogas e também da nova lei de drogas. Nós, no ano de 2019, além da publicação daquela que é considerada a nova política nacional sobre drogas, nós também trabalhamos para a publicação de uma nova lei de drogas no país, que trouxe uma série de mudanças nas mais variadas frentes de enfrentamento às drogas, tanto na área de repressão ao narcotráfico, de repressão ao crime organizado ligado ao narcotráfico, mas também mudanças nas áreas de prevenção às drogas e também de tratamento às pessoas com dependência química. Com o intuito, obviamente, dessa nossa apresentação é falarmos sobre os aspectos assistenciais, de cuidado, de tratamento às pessoas com dependência química, vai ser basicamente o que a gente vai falar. Entretanto, só para ficar claro que a nova política de drogas, publicada em 2019, traz também vários avanços no enfrentamento às drogas em outras frentes. Por exemplo, só para a gente destacar um desses avanços que eu julgo bastante importante, que a gente tem levado a cabo agora, é a possibilidade de nós retirarmos do narcotraficante, de nós alienarmos do narcotráfico bens que estavam em sua posse. Nós conseguimos publicar uma lei no Brasil, a 13.886, que tem nos permitido retirar bens do narcotráfico ainda durante o curso do processo judicial. A gente não precisa mais esperar o trânsito em julgado do processo contra o narcotraficante. Isso tem permitido que a gente consiga leiloar esses bens apreendidos, transformar isso em recurso por meio de leilões e aplicar em políticas públicas de enfrentamento às drogas. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos nós conseguimos levantar mais de 600 milhões de reais. E esse recurso tem aumentado a cada ano, mostrando que essa é uma ação muito importante, porque, como tenho dito, a gente consegue matar 2 coelhos numa cajadada só. Ou seja, a gente consegue descapitalizar o narcotráfico, descapitalizar o crime organizado ligado ao narcotráfico, pegar esses recursos e aplicar em políticas públicas de enfrentamento às drogas. E mais recentemente a gente começou também a conseguir doar parte desses bens apreendidos do narcotráfico. A gente
já doou centenas de veículos para entidades que trabalham na área de prevenção às drogas, recuperação de dependentes químicos e, mais recentemente ainda, a partir de dezembro do ano passado, a gente começou a conseguir doar imóveis apreendidos do narcotráfico. O primeiro imóvel que nós conseguimos doar, inclusive eu estive no evento de doação desse imóvel lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi uma mansão apreendida com narcotráfico na Lagoa da Pampulha. A gente conseguiu fazer a doação desse imóvel com a entidade que trabalha na recuperação de dependentes químicos lá em Belo Horizonte. Então a gente tem trabalhado em várias ações, eu queria só destacar uma, né, só para a gente ter uma ideia dos avanços que a gente vem tendo. E os resultados já são bastante presentes, né, na nossa realidade. A gente tem conseguido, por exemplo, índices diferentes do que aqueles que a gente vinha tendo, como, por exemplo, redução da criminalidade no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, no ano de 2017, o Brasil fechou aquele ano com mais de 65 mil assassinatos. Mais de 65 mil pessoas foram assassinadas no Brasil, e parte considerável dos assassinatos ligados ao cenário das drogas. Em 2019, primeiro ano dessa gestão do governo federal, nós reduzimos em 20% os homicídios no Brasil. Ano passado, reduzimos quase 10% e fechamos o ano passado com um pouco mais de 40 mil pessoas assassinadas, ou seja, baixamos de 65 mil para 40 mil. Temos reduzido também o número de acidentes automobilísticos, morte no trânsito, enfim, os primeiros indicadores, né, dessas mudanças na política de drogas no Brasil já têm aparecido, que para a gente é bastante importante. Então, só para falar um pouquinho, né, alguns aspectos de outras áreas de enfrentamento às drogas que nós temos trabalhado no governo federal, mas, insisto, como a gente vai falar aqui mais especificamente na área de tratamento, então a gente vai focar nas mudanças nessa parte, nessa frente específica. Depois, então, nós vamos falar, na segunda parte da apresentação, por que nós precisamos diversificar a rede assistencial. Por que nós precisamos, então, de serviços potentes, resolutivos, de base comunitária, mas precisamos também de serviços hospitalar. E aqui eu vou trazer mais dados assim, focados na questão hospitalar, já que a gente está num evento aqui tratando, né, do credenciamento de um hospital psiquiátrico como centro de referência em dependência química pelo governo federal. Então, eu vou tratar aqui mais sobre esses aspectos científicos, acadêmicos, de evidências científicas que dão sustentação para a gente ter serviços fortes, robustos de assistência hospitalar na área de psiquiatria e de saúde mental, mas a gente tem outras evidências também que dão sustentação para a importância da gente ter uma rede plural, diversificada. Isso é muito importante, né? Não cabe nós termos mais políticas públicas no Brasil que privilegiam alguns serviços em detrimento de outros. Então a gente precisa ter uma rede que possa ofertar cuidado às pessoas com transtornos mentais de dependência química de acordo com as suas reais necessidades. É isso que eu vou buscar trazer para vocês. Então, aqui ao roteiro da apresentação, são esses dois aspectos que nós vamos conversar a partir de agora. Falando então inicialmente da nova Política Nacional de Saúde Mental e Drogas e também da nova Lei de Drogas, primeiro é importante a gente conversar um pouco sobre o histórico, né, da Política Nacional de Saúde Mental no Brasil. Obviamente que eu vou fazer aqui uma contextualização mais recente do histórico da Política Nacional de Saúde Mental, já partindo de 2001, com a publicação da Lei 10.216, como nós já conversamos. E como eu havia dito para vocês, aqui no seu artigo 2º, no artigo 2º dessa lei, é que, no meu entendimento, está o aspecto central da lei, está a questão fulcral, está o espírito da lei. No seu parágrafo único do artigo 2º, diz que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde consentâneo às suas necessidades, ou seja, de acordo com as suas necessidades. Isso é muito importante porque já nos coloca, então, a ideia de que se o indivíduo apresenta um quadro clínico que precisa de um tratamento de base comunitária, o serviço de saúde precisa ofertar esse cuidado para ele. Entretanto, se o indivíduo apresenta um quadro clínico grave, que se coloca em risco a integridade de outras pessoas, esse indivíduo precisa ser hospitalizado. E cabe ao sistema de saúde ofertar o tratamento de base hospitalar. No seu artigo 6º, então, da Lei 10.016, está aqui, então, a designação das 3 modalidades terapêuticas de internação
voluntária, involuntária e compulsória. Isso é só para trazer para a gente a informação, a constatação de que a Lei 10.016 foi uma lei muito importante, no ano passado completou então 20 anos, ela em nenhum momento desconsidera a necessidade de internação, em nenhum momento desconsidera que a gente precisa ofertar cuidado apropriado às pessoas com transtornos mentais de dependência química quando elas estão em situação de risco. Em nenhum momento, em nenhum outro artigo da lei diz que nós temos que fechar leitos, fechar hospitais, mas isso infelizmente acabou acontecendo. Uma interpretação de um grupo político que ficou muito tempo, enfim, conduzindo essa política de saúde mental, que reduziu a números bastante preocupantes leitos no Brasil, a gente vai falar sobre isso mais para frente, e que colocou a nossa população em situação de desassistência. E isso tem contribuído, infelizmente, para que nós tenhamos no Brasil indicadores bastante ruins e bastante preocupantes, tanto na área de saúde mental, como na área de dependência química, como nós vamos conversar mais para frente. Então, isso para ficar claro que a Lei 10.216 é uma lei muito importante, ela trouxe avanços importantes, fundamentais para o tratamento, para o cuidado de qualidade aos pacientes, respeitando seus direitos. Entretanto, é importante que nós entendamos exatamente o que a lei traz de fato, e não interpretações que foram dadas ao longo desses anos. Aqui, então, só para a gente ter uma ideia, né, em 2011 foi publicada uma portaria do Ministério da Saúde, portaria 3088, que instituiu a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa portaria foi importante porque ela traz a ideia, então ela traz a concepção de que nós tenhamos uma rede assistencial ampla e diversificada para dar cuidado de acordo com as distintas necessidades dos pacientes. Isso foi um avanço muito importante. E isso vem, na verdade, de uma normativa anterior, publicada no ano anterior, de 2010, do Ministério da Saúde, que criou, então, a necessidade de que nós tivéssemos redes assistenciais de cuidado no âmbito do SUS. Então, hoje a gente tem várias redes. A gente tem a rede de urgência e emergência, a gente tem a rede Cegonha, que trata de mulheres gestantes, a gente tem a rede Viver Sem Limite, que trata de pessoas com deficiência física, a gente tem a rede de atenção psicossocial, a RAPS. A concepção, muito importante. Entretanto, quando foi executada, em especial a concepção da rede de atenção psicossocial da RAPS, a gente tem aqui alguns problemas. Aqui são os serviços que compõem a RAPS, quando a sua instituição, da sua criação, lá em 2011, a gente já tem 11 anos que isso aconteceu, e essa portaria do Ministério da Saúde, a 3088, ela colocava então como serviço que compõe a RAPS, os CAPs, suas diversas modalidades, muito importante, residências terapêuticas, serviços residenciais terapêuticos, SRTs, e que quando eu vim aqui, a doutora Maria Luísa, aqui em Maringá, eu tive a oportunidade de conhecer, né, os CAPs, eu fui visitar as residências terapêuticas, enfim, visitei vários serviços, que são serviços importantes, as unidades de acolhimento, lei de saúde mental hospital geral, atenção básica, urgência e emergência, comunidades terapêuticas. A gente está sentindo falta de algumas coisas aqui, né? Hospital psiquiátrico, não fazia parte da rede, hospital dia, não fazia parte da rede, ambulatório de saúde mental, não fazia parte da rede, e esses serviços começaram a ser fechados sistematicamente no Brasil. Né? Primeiro eles não tinham financiamento apropriado, e depois eles começaram a ser sistematicamente fechados. Como eles não compunham a rede, então, em tese, não fazia sentido a sua existência. Quando a gente fala da questão dos serviços psiquiátricos, né, era uma coisa que era muito, muito forte, né, essa luta pelo fechamento dos hospitais. A gente viu que as coisas chegaram assim, no limite da irracionalidade, né, quando a gente vê, por exemplo, o fechamento de ambulatórios. Né? Se você fala, não, a gente tem que fechar, agora a gente só quer atendimento de base comunitária, aí você fecha ambulatório. E fecha ambulatório por conta de uma ideia, né, que não faz muito sentido, de que o ambulatório seria um lugar onde prevaleceria ou existiria só o atendimento médico, né, seria um serviço de natureza médica e que, na verdade, não trataria as pessoas de maneira apropriada, iria só
medicalizar as pessoas. Inclusive até um termo enfim, que traz um preconceito grande ao tratamento psiquiátrico, né? É que as pessoas seriam apenas medicalizadas e que não seriam tratadas de maneira apropriada. Qualquer um que trabalha num ambulatório minimamente razoável sabe que isso não é verdade. Um ambulatório de saúde mental conta com psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, enfim, todos os profissionais. Mas a marca ideológica, o peso ideológico era tão forte que mesmo questões mais razoáveis, questões óbvias eram colocadas de lado. Então, ambulatórios, por exemplo, tão importantes para o atendimento de base comunitária, foram fechados no Brasil. Isso levou a problemas importantes, e aqui eu vou mostrar para vocês alguns indicadores que nós viemos tendo no Brasil em decorrência dessa desestruturação da rede assistencial. Aqui são alguns deles, eu vou começar a apresentar então para os senhores, falando desse primeiro, o aumento da mortalidade relacionada à presença de transtornos mentais no Brasil. Esse artigo, inclusive, eu sou um dos autores desse artigo, juntamente com um colega que hoje é o coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, o colega Rafael Bernardon. Nós publicamos esse artigo já faz aí bastante tempo, tem quase uns 10 anos, mostrando que nós vimos no Brasil o aumento da mortalidade e da morbidade de pessoas com transtornos mentais. Por quê? Porque elas não vinham recebendo tratamento apropriado, essas pessoas, então, acabavam ficando quase que a sua própria sorte, e isso impactava na sua saúde física, inclusive aumentando a chance dessas pessoas morrerem. Então, esse é um indicador bastante grave que a gente vinha tendo no Brasil. Apesar disso, a gente continuava na mesma batida, na mesma ladainha. Esse segundo item importante, né, altas taxas de moradores de rua com transtornos mentais graves, dependência química, é interessante, né, porque o primeiro trabalho publicado no Brasil com metodologia mais robusta, cientificamente mais forte, mais contundente, foi um trabalho publicado no ano de 1999, ou seja, já tem aí 23 anos. Tudo isso para dizer para a gente que as informações, enfim, as dicas de que o caminho que a gente estava percorrendo não era dos mais apropriados, já faz tempo que essas dicas, as informações vinham sendo dadas, né? É que a gente fechava os olhos para isso. Mas esse trabalho é um trabalho importante, realizado pelo professor Uriel Heckert, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e fez esse trabalho mostrando a alta prevalência de pessoas com transtornos mentais e dependência química entre as pessoas em situação de rua, né, Juiz de Fora, e com o fechamento de serviços especializados, como hospitais psiquiátricos, a população começou a aumentar em Juiz de Fora, né? E, ou seja, mostrando que é isso, quando a gente fecha um hospital, a gente pode não perceber diretamente o que está acontecendo, mas as consequências aparecem. Uma delas, aumento de pessoas em situação de rua. E a gente vai conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso mais para frente. Alto consumo de cocaína e crack, a gente começou a ter um aumento do consumo de drogas no Brasil. O Brasil, o maior mercado consumidor de crack do mundo. O Brasil consome mais de 20% de todo o crack consumido no mundo. Isso aqui é um relatório da UNODC, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, 2016. Brasil, segundo o maior mercado consumidor de cocaína do mundo. A gente vinha tendo aumento de uso de álcool no Brasil, de maneira importante, ou seja, o cenário do uso de drogas no Brasil é um cenário bastante difícil, com aumento importante do consumo. Aqui, só para quem tiver algum interesse, dar uma olhada melhor, isso aqui é um observatório do CRAC, da Confederação Nacional de Municípios, da CNM, quem quiser depois dar uma circulada nesse observatório. É interessante porque esse observatório é mantido pelos próprios prefeitos. As próprias prefeituras mantêm, né, obviamente, a CNM e mantém esse observatório. É interessante porque a CNM tinha feito um levantamento naquela época, 2016, 2017, cerca de 97% dos municípios brasileiros relatavam problemas importantes com crack. Expansão das cracolândias, das cenas abertas e uso de drogas. Aqui é um trabalho importante, um editorial publicado na revista Addiction, uma das principais revistas na área de dependência química do mundo, publicado por um grupo brasileiro, o professor Ronaldo Laranjeira, colega da Unifesp, e importante, né, mostrando como que
a desassistência às pessoas com transtornos mentais e dependência química vem contribuindo para a expansão das cenas abertas de drogas no país. É interessante, né, porque eu sou de São Paulo, né, o lugar da maior Cracolândia do Brasil, uma das maiores do mundo, fica lá na região da Luz, na região central de São Paulo, mas a gente começou a ver a proliferação desse tipo de fenômeno no Brasil afora, né? Então não é incomum, eu viajo muito, eu viajo basicamente toda semana para algum canto do Brasil, a gente ter cenas abertas de drogas, né? E a dificuldade que tem sido de reverter essa situação. Esse aqui é um trabalho publicado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, lá de São Paulo, publicado em 2017, mostrando que de 2016 para 2017 houve um aumento da população da Cracolândia em 160%. Isso daí vem sendo uma tônica, né, de aumento da Cracolândia. A Cracolândia chegou em São Paulo a ter quase 3 mil pessoas vivendo lá na região. Agora, não sei se vocês estão acompanhando, né, na Prefeitura de São Paulo, a gente está um trabalho específico em conjunto com São Paulo. A gente tem conseguido reduzir a Cracolândia. Agora, aquela região ali da Luz, do fluxo, não existe mais. Teve uma migração para uma praça aí perto, a Praça Princesa Isabel. E agora, ontem, também iniciou uma nova ação. A gente não pode, né, isso é uma outra coisa que é interessante, a gente não pode acostumar com situações como essa, assim, né, com a indigência humana. Né? Porque é interessante, né, porque sobre um argumento que no primeiro momento pode ser bastante interessante, soar bem, né, assim, aos nossos ouvidos e ao nosso coração, que fala, não, a gente precisa respeitar aquelas pessoas, o direito delas de viverem na rua usando drogas, tal. A gente não pode ter uma intervenção contra a vontade dela. E aí a gente deixa populações inteiras vivendo na indigência. De verdade, eu consigo imaginar poucas situações que violam tanto o direito das pessoas, tanto o direito humano, como uma pessoa viver na rua. Ainda mais viver na rua porque ela está doente. Isso aqui é pior, né? Se fosse uma decisão realmente autônoma, a gente até poderia conversar, mas o camarada que está psicótico, que está dependente químico, assim, no último grau, esse cara está vivendo na rua e a gente achar que ele está lá porque ele está exercendo uma vontade, exercendo o seu livre-arbítrio, que a gente precisa respeitar essa situação, mas é uma coisa que é inimaginável. E a gente vem, né, ultimamente, se acostumando com essas retóricas de defesa de direito, mas que não defende direito de ninguém. Esses caras estão lá, reféns do seu vício, eles estão lá sendo explorados pelo narcotráfico, estão sendo submetidos a todo tipo de desgraça humana que a gente possa imaginar. Então, é uma questão que a gente vinha se deparando nos últimos tempos no Brasil. Esse aqui é um trabalho realizado pela Unifesp, publicado em fevereiro de 2020, interessante porque só aquela Cracolândia da região central de São Paulo, ela arrecada para o crime organizado mais de 10 milhões de reais em venda de drogas por mês. Por ano, cerca de 120 milhões de reais. Então, quando a gente vê uma situação desse tipo, né, e falar que não, a gente não pode intervir nessas cenas abertas de uso, que a gente tem que respeitar isso ou aquilo, basicamente o que a gente está fazendo é deixando dependentes químicos escravos do narcotráfico. É isso. Aumento dos afastamentos da Previdência Social, né, devido ao uso de drogas ilícitas. Esse aqui é um dado interessante. Aqui em azul a gente vê no afastamento do trabalho, por conta da dependência do álcool, que vem se mantendo mais ou menos estável ao longo dos anos. Quando a gente olha o número do afastamento do trabalho por uso de drogas ilícitas, isso estourou. Em 2006 para 2007, ultrapassou, né, o uso do álcool, e hoje a gente tem uma situação muito grave de pessoas que se tornam dependentes químicos, não recebem o tratamento apropriado, e essas pessoas então ficam vulneráveis à sua própria sorte, não conseguem mais trabalhar e vão para a Previdência Social. Isso é importante, a situação, porque esse tipo de situação atinge diretamente a pessoa com dependência química, mas atinge diretamente a sua família e atinge diretamente a sociedade. Quando a gente pega situações como essa, no final das contas, quem paga tudo isso somos nós. Então, quando a gente pensa na questão da dependência química, a gente não está pensando na questão de saúde
ou de uma questão ligada só ao livre-arbítrio de quem quer ou não usar droga. A gente está lidando com situações que impactam de maneira muito grave, muito importante, de um jeito muito potente toda a sociedade. Com o aumento de pessoas em situação de rua, aumento de afastamento do trabalho, aumento de violência urbana, aumento de acidente automobilístico. Então, o problema das drogas não se restringe só a uma questão de discutir, olha, eu quero fumar maconha ou não, eu tenho direito de usar droga ou não. Porque quando a gente fala de uso de droga, a gente fala de uma questão que impacta de maneira muito forte toda a sociedade. Grande prevalência de doentes mentais graves em presídios no Brasil. Isso aqui é uma outra coisa importante e tem uma relação muito forte, muito potente com redução de leitos psiquiátricos. É interessante esse trabalho, um trabalho publicado pelo grupo da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, grupo do professor Sérgio Andreoli, do nosso finado professor Taborda, lá do Federal do Rio Grande do Sul. Esse trabalho foi publicado na PLOS ONE, mostrando altas prevalências de pessoas com transtornos mentais graves nos presídios. Esse foi um trabalho realizado em São Paulo, mas mostra um pouco a realidade de como está a situação dos presídios do Brasil afora. Eu sou psiquiatra, como foi anunciado aqui, mas como não foi anunciado, eu sou psiquiatra forense, de formação. Eu trabalhei durante muitos anos no Sistema Prisional de São Paulo. E é interessante porque no Sistema Prisional de São Paulo nós temos alas inteiras em presídios de São Paulo, como se fossem grandes hospitais psiquiátricos, mas sem ser. Né? Então, a gente tem presídios, por exemplo, em São Paulo, tem o que é chamado Cadeião de Pinheiros, vocês já ouviram falar, que é o Centro de Detenção Provisória, o CDP de Pinheiros. Tem alas só com indivíduos psicóticos, transtornos do humor grave, com transtorno afetivo bipolar, deficiência mental. Por quê? Porque entraram em conflito com a lei, porque não receberam o tratamento apropriado. Ao invés, por exemplo, deles receberem o tratamento no ambiente protegido de internação, quando eles estão com um quadro clínico mais graves, eles ficam à sua própria sorte, entram em conflito com a lei e acabam sendo presos. E no cárcere não recebe o tratamento apropriado, até porque o cárcere não é o lugar apropriado para ninguém receber tratamento apropriado. Eu, inclusive, em São Paulo, participei de um projeto, uma parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Santa Casa de São Paulo, a Secretaria de Saúde de São Paulo. Nós fizemos um programa, nós fazíamos perícias desses indivíduos. Inclusive, nós ganhamos, na época, um prêmio do STF, mas como o STF não era como é hoje, né? Era um STF diferente. A gente ganhou um prêmio do STF, na época, de proteção, de garantia de direitos humanos e tal. A gente buscava, por meio desse projeto, identificar essas pessoas e colocá-las em tratamento. Mas o fato é esse: quando a gente não dá um tratamento apropriado para alguém, isso daí não acontece de maneira impune. Ou esse cara vai para a rua, ou esse cara não consegue mais trabalhar, ou esse camarada vai preso. Essa é a realidade que a gente enfrenta. Nada na vida acontece de maneira impune, tudo tem consequência. E a consequência que a gente vinha tendo no Brasil era bastante grave. E esse é um trabalho importante, realizado também pelo mesmo grupo, com pessoas com dependência química, mostrando também alta prevalência de pessoas com dependência química no sistema prisional. Isso não porque a nossa lei de droga atual ou antiga pune com prisão pessoas que apresentam dependência química e que são flagrados, por exemplo, com drogas para o uso próprio. Na verdade, essas pessoas estão sendo presas porque elas, infelizmente, tinham quase dependência química e para manter seu vício, para manter sua dependência química, elas iam buscar crimes, em especial crime contra o patrimônio, roubo, furto, que muitas vezes se transformavam em crime contra a vida para ter dinheiro para poder usar droga. Essas pessoas, então, novamente eram presas. Então, a gente não ofertava o tratamento apropriado para essas pessoas se vulnerabilizavam e eram presas. Outro fenômeno importante, taxas crescentes de suicídio, que a gente vem aumentando de maneira importante no Brasil nos últimos tempos. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que a gente também tem vários estudos mostrando uma relação direta entre queda de número de leitos psiquiátricos e aumento das taxas de suicídio. Por quê? Porque, na verdade, o que acaba acontecendo é que a pessoa que apresenta o risco de suicídio, se ela não é hospitalizada, ela fica numa situação de vulnerabilidade e pode se colocar em risco, como a gente vai ver um pouco mais para frente. E essa situação, com certeza, tem relação
com desassistência que a gente vinha ofertando para a nossa população. Então o cenário que nós tínhamos era um cenário bastante desafiador, bastante complexo, e que nos motivou então a trabalhar lá em 2017, quando eu cheguei no governo federal, no Ministério da Saúde, para que a gente pudesse mudar um pouco esse cenário, mudando então as políticas públicas. Então foi esse cenário que nos fez buscar organizar novas estratégias de abordagem do problema da saúde mental e das drogas no Brasil. Falando então um pouco agora sobre a nova política nacional de saúde mental, que foi publicada no ano de 2017, dezembro de 2017, no finalzinho do ano. É importante ficar claro aqui que a nova política nacional de saúde mental, como eu disse, né, uma política que foi pactuada na Comissão Intergestores Tripartite do SUS, pactuada pelos gestores estaduais, municipais, pelo gestor federal. E é interessante, né, a gente agora está novamente, né, se Deus quiser, terminando a pandemia, mas a pandemia nos trouxe várias informações, inclusive a Organização do Sistema de Saúde. A gente sempre via, né, CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, CONASEM, o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, discutindo com o governo federal se o melhor caminho era esse e aquele. Por quê? Porque tudo o que acontece no SUS, no Sistema Único de Saúde, não é uma decisão do governo federal só, não é uma decisão do governo municipal só, não é uma decisão do governo estadual só. Em geral, essas decisões são tomadas em conjunto, são pactuadas, são discutidas, em discussões muito longas, de meses. E nós fizemos isso ao longo de 2017. Aqui então está o nosso ex-ministro, Ricardo Barros, que era o ministro da Saúde na ocasião, aqui de Maringá. O Nard, né, que nos falou há pouco, aqui à distância, o Nard era o secretário executivo do Ministério da Saúde na época. E foram pessoas importantes que apoiaram essas mudanças. E foram mudanças que aconteceram a partir de uma pactuação nessa importante instância do SUS, que congrega, que junta os gestores do SUS, gestores estaduais, municipais e o gestor federal. E essa pactuação, então, que foi feita lá, mudando aspectos importantes da política de saúde mental no Brasil, essa pactuação foi publicada por meio de uma resolução da CIT, resolução número 32. Quem tiver interesse depois, dá uma olhada, resolução CIT 32, publicada no dia 14 de dezembro de 2017. E foi importante porque foi uma pactuação que nós fizemos na ocasião. Essa daqui é a resolução CIT 32, então, 14 de dezembro de 2017, que traz, então, essas novas diretrizes para o fortalecimento da rede de atenção psicossocial da RAF, o fortalecimento da assistência na área de saúde mental no Brasil. Então, para ficar claro aqui, a mudança na Política Nacional de Saúde Mental foi realizada a partir de uma pactuação dentro da Comissão Intergestores Tripartite do SUS, que reúne os gestores estaduais, municipais e o gestor federal, e publicado em 14 de dezembro de 2017, por meio da resolução do CIT 32. Depois, para que nós pudéssemos operacionalizar essa resolução, a resolução 32 da CIT, nós, do Ministério da Saúde, publicamos essa portaria 3588, que modificou a portaria 3088, que eu mostrei para os senhores inicialmente, que foi a portaria que instituiu a rede de atenção psicossocial. Então, no dia 21 de dezembro, também de 2017, uma semana depois que nós publicamos a resolução CIT 32, nós publicamos a portaria 3588 do Ministério da Saúde, que passou então a operacionalizar, dar diretrizes de como aquelas mudanças pactuadas na CIT deveriam ocorrer. Então, o que nós fizemos basicamente? Nós mantivemos todos os serviços que compõem a rede de atenção psicossocial. Essa é uma coisa importante que muitas vezes eu ouço: não, pô, agora querem tirar esse serviço, tirar aquele. Infelizmente, a gente vive momentos interessantes, né, da história, não só do Brasil, do mundo, né, mas as questões de redes sociais, tal, qualquer coisa que sai numa velocidade muito grande, muitas vezes com um pouco alicerce na realidade. Mas basicamente nós mantivemos todos os serviços que compõem essa rede essencial e acrescentamos outros. Acrescentamos o hospital psiquiátrico, o hospital dia, ambulatório de saúde mental, e nós também acrescentamos aqui, nós criamos uma nova modalidade de CAPS álcool e drogas, modalidade 4, tipo 4,
que é um CAPS mais potente que serve para abordagem de pessoas com dependência química em cenas abertas de drogas, as cracolândias. E nós ajustamos alguns pontos da RAPS. Leito psiquiátrico em hospital geral, leito de saúde mental em hospital geral, eu visitei, né, quando estive aqui em 2018, a enfermaria de saúde mental aqui, do hospital aqui em Maringá, e fica dentro de uma enfermaria. Né? O que acabou acontecendo é que, de acordo com as resoluções do Ministério da Saúde, esses leitos não necessariamente precisariam ficar em enfermarias de saúde mental, enfermarias especializadas. Então, a imensa maioria desses leitos, Brasil afora, esses sim são leitos fake. Eles não existem na sua maioria. Basicamente, só para a gente ter uma ideia, são leitos que o Ministério da Saúde pagava na integralidade, como se eles estivessem ocupados 24 horas. Esses leitos eles ficavam em enfermarias de hospital geral, dentro de uma enfermaria de clínica médica, de cirurgia, como se a gente pudesse conceber a ideia de um camarada internado num leito, que sofreu uma laparotomia, o outro que infartou, o outro está num dreno do pulmão, porque está com empiema, e do leito do lado, um camarada com transtorno afetivo bipolar, numa fase de mania psicótica. Não dá para a gente conceber isso. Então, tecnicamente, não dá para a gente imaginar que esses leitos de saúde mental hospital geral, que não estivessem em enfermarias, como a gente tem aqui em Maringá, e que funciona muito bem, esses leitos, que são esses leitos fake, né, para inglês ver, para receber dinheiro do Ministério da Saúde, não executar política nenhuma. Então, esses leitos a gente abortou, e os leitos que a gente passa a incentivar, então, são esses leitos em hospital geral, dentro de enfermarias, com condições técnicas para funcionar, com ambiente físico apropriado e com equipe apropriada. A gente precisa ter psiquiatra, esses leitos de saúde mental hospital geral espalhados por várias enfermarias, cuja taxa de ocupação interessante era de menos de 15% quando nós fizemos o estudo, quando nós mudamos a política. Não havia necessidade, por exemplo, da existência de um psiquiatra para cuidar desses pacientes no hospital geral. Então é mais ou menos como a gente pegar um camarada com um quadro grave, clínico qualquer, colocar numa UTI e não colocar um especialista para cuidar desse indivíduo. Pegar um médico qualquer, sem especialidade em serviço de assistência intensiva ao paciente e colocar para cuidar dele. Então eram situações absolutamente sem sentido. E nós modificamos isso. Então hoje o leito de saúde mental hospital geral, o leito psiquiátrico hospital geral, nós continuamos a incentivar, continuamos a abrir isso em outros lugares, mas dentro de enfermarias especializadas, com equipe técnica especializada, contando obrigatoriamente com psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermagem, enfim, uma equipe que possa dar conta do cuidado desses indivíduos. As residências terapêuticas, as SRTs, nós ampliamos. As residências terapêuticas são serviços importantes, serviços residenciais terapêuticos, mas antes eram serviços que recebiam apenas indivíduos egressos de longos períodos de internação psiquiátrica, são os moradores do hospital psiquiátrico. Nós ampliamos aqui o público que pode acessar a SRT. Por quê? Porque, na verdade, não é só o indivíduo que está no hospital psiquiátrico há muitos anos que precisa de um lugar para morar na comunidade. Aquele camarada que está em situação de rua, que é o louco da rua, que a gente olha de longe, não precisa ser psiquiatra, psicólogo. A minha avó se visse e fala, pô, esse cara não está legal, né? Esse cara está mal, está comendo lixo na rua, vestindo daquele jeito. Esse camarada também precisa de um lugar protegido para morar. Faz sentido? Por que a gente não pode usar as residências terapêuticas para isso? Então a gente abriu a possibilidade desse indivíduo, por exemplo, poder acessar as residências terapêuticas. Por que um cara com transtorno mental grave, que está preso de maneira indevida, quando ele sai da prisão, ele vai para onde? Vai para a rua, né? Aquele caso de problema outra vez, para ser preso outra vez. Será que esse camarada não pode ir para a residência terapêutica, um quadro clínico estável? Então, a gente abriu a possibilidade das residências terapêuticas receberem outras populações que não só os egressos de longos períodos de internação psiquiátrica, os moradores dos hospitais psiquiátricos. A gente fez também ações aqui com os hospitais psiquiátricos, a gente tinha comentado anteriormente, nós publicamos a portaria 3588, que fez um reajuste no valor das diárias, 65%, foi um reajuste importante, a gente conseguiu aí dar uma sobrevida para os hospitais, em que pese sabemos que é importante a gente ter uma política de financiamento apropriado
Foi há quase 10 anos que os serviços psiquiátricos não recebiam recurso, e é interessante porque são poucos lugares do país que os hospitais psiquiátricos recebem uma contrapartida dos outros entes federados. Então, aqui no Paraná isso acontece, mas é uma raridade assim, Brasil afora, diferente de outros serviços que compõem a rede. Quando a gente fala de CAPES, por exemplo, o Ministério da Saúde aporta um recurso, muitas vezes o Estado aporta, o município, que acaba arcando boa parte do financiamento, mas quando a gente fala de hospital, não. Então, basicamente, é só aquele dinheiro que sai do Ministério da Saúde que vai para o hospital. E como eu disse, o hospital vivendo aí com quase R$30 por uma diária. Então, a gente fez esse reajuste. Hoje, o valor das diárias, são 4 tipos de diárias. A maior está por volta de R$80, a menor por volta de R$50. Que, na verdade, a gente precisa ponderar também, né? Por isso que a gente tem trabalhado para fazer esses reajustes constantes, por exemplo, estamos trabalhando agora no governo federal para isso. Se a gente pensar com R$50, se alguém vai conseguir tocar de maneira apropriada um serviço de assistência complexo à saúde, é difícil. Por isso a importância, né, dos outros entes federados entrarem com financiamento, já que a gente tem isso na organização do SUS, né? O financiamento do SUS ele precisa ser necessariamente tripartite, mas muitas vezes não é o que acontece, mas pelo contrário, muitas vezes o dinheiro chega do federal e chega no município e não vai para a instituição. É interessante, isso não acontece só com o hospital psiquiátrico, né? Eu lembro quando eu estava no Ministério da Saúde, conversava com o pessoal ali que trabalhava na área de repasse de recursos, o pessoal brincava, falou, a única coisa que a gente sabe de verdade aqui no Ministério da Saúde é que quantidade de dinheiro que sai de um determinado serviço. Agora, quanto que chega, a gente não sabe muito bem, porque a gente tem uma série de obstáculos, enfim, que acabam causando problemas, muitas vezes, para que o pouco dinheiro que o Ministério da Saúde libera, chegue de fato para o serviço. A gente tem acompanhado isso, né, mas esse tem sido um problema também, não só na área de saúde mental, não só na psiquiatria, mas em outras áreas também. Para ambulatório, saúde mental, a gente colocou uma linha de financiamento para esse serviço, né? Novamente, atenção básica é importante, CAPES é importante, entretanto, a gente precisa ter serviços que deem conta de um tratamento especializado e que consiga fazer esse tratamento ofertando cuidado com uma quantidade maior de pessoas. Os CAPES são importantes, mas quando eles foram concebidos, e assim que eles precisam funcionar, na verdade, eles foram concebidos para tratar pacientes mais graves, com quadros clínicos mais complexos, e esses pacientes demandam de um cuidado maior, não é fácil você conseguir dar conta de um volume grande de pacientes, porque senão também não é CAPES, vira um ambulatório. O CAPES é para atender pacientes com transtornos mentais graves, crônicos, persistentes, debilitantes, e que precisam de um plano terapêutico cuidadoso, esse indivíduo precisa ser reabilitado para o seu convívio social, e que muitas vezes impossibilita, dificulta que a gente consiga atender grandes volumes de pacientes. E como a prevalência de transtornos mentais da população e dependência química é muito grande, a gente precisa ter serviços que deem conta de atender num volume grande, obviamente com qualidade. Esse é o grande desafio que a gente tem no sistema público de saúde, né? Qualidade versus quantidade, mas a gente precisa cada vez mais tentar atender mais gente. A atenção básica é potente? Ela pode ser potente, mas tem alguns quadros que, por mais especializados que seja a atenção básica, por mais que conte, por exemplo, com um esquema de matriciamento, a atenção básica tem seus limites. E a gente precisa ter serviços especializados, de base comunitária, com os ambulatórios, que têm potência para esse atendimento. E é interessante porque, um ano depois, em 2018, nós publicamos essa portaria aqui, a 544, que veio complementar a 3588, para o financiamento das equipes multiprofissionais, né, para as equipes ambulatoriais, e falando onde essas equipes podem ser alocadas. Elas podem ser alocadas em serviços ambulatoriais já existentes. Então, você tem um ambulatório de especialidades, pode colocar uma equipe de saúde mental lá, e que conta com médico, né, com psiquiatra, com psicólogo, com um monte de profissional, só para a gente quebrar essa ideia equivocada de ambulatório, é um serviço médico, enfim. Como se isso, na verdade, fosse um desdém também, né? Mas, na verdade, não é um serviço médico, é um serviço que conta com
tratamento multiprofissional necessariamente. E é assim que a gente passou a financiar esses serviços. A gente tem apostado bastante nisso. Só o ano passado o Ministério da Saúde passou a financiar, só o ano passado, que eu lembro aí, mais de 70 dessas equipes do Brasil afora. Então a gente tem trabalhado para ampliar esse atendimento. E essas equipes podem ser também colocadas em ambulatórios especializados em saúde mental, elas podem ser colocadas em hospitais psiquiátricos, enfim, que a gente possa ter serviços especializados em saúde mental para dar um atendimento especializado e em grande volume para os nossos pacientes. Falando um pouco da nova política nacional sobre drogas, aqui tem uma outra situação interessante e importante, porque tal como nós fizemos a mudança na política de saúde mental em 2017, em 2019 nós fizemos a mudança na política de saúde mental, da saúde mental em 2017, em 2019 fizemos a mudança na política nacional sobre drogas. E é interessante, isso também, só para ficar claro aqui, né, tal qual nós tivemos essa discussão, essa construção coletiva lá para a publicação da nova política nacional de saúde mental em 2017, em 2019 nós também tivemos anteriormente a publicação da política de drogas, na mudança da política de drogas, nós tivemos uma construção coletiva dentro do Conselho Nacional de Polícia de Drogas, no CONAD, no ano de 2018, dando sequência às mudanças que nós tivemos em 2017 na saúde mental, para que a gente pudesse aliar e alinhar a política de saúde mental com a política de drogas. Em 2018, o Conselho Nacional de Polícia de Drogas, o CONAD, publicou uma resolução muito importante, prevendo a necessidade de realizarmos mudança na política de drogas no país. Essa mudança, então, foi publicada no ano anterior, já numa outra gestão, né? 2018 ainda, de gestão do presidente Michel Temer, 2019, presidente Bolsonaro. Porque muitas vezes, na hora que você publica uma nova política pública no Brasil, então foi publicado por meio de um decreto presidencial, em abril de 2019. O presidente Bolsonaro que fez a assinatura desse decreto. Aí já começa, foi uma canetada que foi feita, não teve participação de ninguém. Mentira, né? Teve a participação toda do Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas. Em 2018, contando com representantes da sociedade civil, publicou essa resolução para que a gente tivesse mudanças na política de drogas. Isso é muito importante ficar claro para a gente, né? Porque senão, enfim, sempre fica esse discurso, a retórica de que não, foram só canetadas, isso não representa as necessidades das pessoas. Primeiro representa porque o cenário que a gente vinha tendo é um cenário muito difícil, que aliás fez a sociedade civil identificar a necessidade de mudanças. Então, em 2019, nós publicamos a nova política nacional sobre drogas, decreto 9761. Quem depois tiver interesse pode dar uma olhada. E esse decreto, então, traz mudanças, como eu falei para vocês, em várias frentes de enfrentamento às drogas no país. Desde ações de enfrentamento ao narcotráfico, até ações de prevenção, cuidado de pessoas com dependência química. Como a gente novamente está falando da parte de cuidado, de tratamento, essa é a rede assistencial, então, que consta no decreto 9761, que instituiu a nova política nacional sobre drogas. E tal qual nós fizemos lá, a reestruturação da RAPS, aqui no âmbito do SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, nós também buscamos ampliar a rede assistencial à pessoa com dependência química no âmbito do SISNAD, tal qual fizemos no SUS. Então nós colocamos ambulatórios, hospital psiquiátrico, hospital dia, mas também tem aqui unidade básica de saúde, centro de atenção psicossocial, que são os CAPs, unidade de acolhimento, uma terapêutica, hospital geral. A ideia, novamente, que eu insisto nisso, eu tenho buscado bater sempre nessa tecla, a ideia é que a gente tenha uma rede assistencial ampla, contando com os mais variados serviços, para que o cuidado ao paciente seja realmente de acordo com a sua real necessidade. E é importante também porque nessa rede assistencial a gente incluiu aqui outros serviços, como por exemplo as clínicas especializadas no tratamento de dependentes químicos, né, que não são hospitais, não são comunidades terapêuticas, é um outro serviço, um serviço médico, precisa ter médico 24 horas, mas que tem algumas peculiaridades. A gente colocou as clínicas especializadas aqui. Colocamos também casas de apoio e convivência, moradia assistida, grupo de mútua ajuda e apoio familiar. Essa é uma outra coisa importante também, né, que esses grupos vinham sofrendo um preconceito importante no Brasil,
tenham sido alijados das políticas públicas nos últimos tempos, mas eles têm uma importância muito grande, inclusive respaldo científico para o seu funcionamento. Esses grupos funcionam de maneira bastante interessante, com resultados bem interessantes. Eu vou mostrar alguns trabalhos científicos para vocês daqui para frente. Então, novamente, tal qual a gente fez na RAPS, no âmbito do SUS, a gente fez também aqui na rede assistencial, no âmbito do SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. A ideia de uma rede ampla, incluindo, obviamente, os hospitais psiquiátricos. E tivemos também a nova lei de drogas, publicada então em 2019, que foi um ano importante. Nós conseguimos aprovar, então, mudanças na lei de drogas do Brasil, conseguimos aprovar a lei 10.840, que também trouxe uma série de mudanças, inclusive também na área da dependência química. Também com a necessidade, nós temos uma rede ampla aqui, a lei 13.840, e nós tivemos uma série de mudanças. Na parte assistencial, queria destacar algumas delas. Novamente, o tratamento de base comunitária é aquele que deve, enfim, receber um cuidado maior para a sua organização. O indivíduo precisa começar seu tratamento de base comunitária preferencialmente, desde que, obviamente, ele não tenha nenhum quadro clínico mais grave. Eu sempre busco fazer paralelos com outras questões de saúde. Assim, por exemplo, um indivíduo que apresenta um quadro de pressão alta, ele precisa fazer um tratamento já num hospital, sim ou não? Não, pode começar e deve começar lá na atenção básica, direitinho. Mas e se de repente ele não tinha nenhum problema de saúde, ele teve um pico hipertensivo, teve um AVC, teve alguma coisa grave? Ele vai lá na atenção básica, para depois ele... Não, pô, ele precisa entrar direto no serviço de urgência e emergência, ele precisa direto ser internado para ele ser cuidado. Então, quando a gente fala que a entrada é pela atenção básica, tá óbvio que quando esse indivíduo está com um quadro clínico que possa ser manejado lá. Quando a gente usa esses paralelos com outros quadros clínicos, acho que nos ajudam mais, porque muitas vezes eu acho que a gente tem dificuldade de entender que transtornos mentais podem levar o indivíduo, inclusive, a risco de vida, né? Isso é muito claro para algumas pessoas, então acho que é importante isso ficar claro. Então, o tratamento de base comunitária é a porta de entrada, onde as coisas devem acontecer, obviamente, tirando essas situações mais extremas, mas os outros tipos de cuidados são extremamente necessários, eles precisam estar presentes e ofertar à população. As farmacêuticas ganharam aqui um capítulo especial, tem uma sessão inteira da Lei 13.840, que é a nova lei de drogas, a sessão de número 6, que trata das farmacêuticas. E, pela primeira vez, nós temos uma lei federal sobre drogas que trata da internação involuntária para as pessoas com dependência química. Como nós já vimos, a Lei 10.016, de 2001, já tem ali, né, no seu artigo 6º, como a gente viu, todas as modalidades de internação contempladas. Entretanto, muitos operadores do direito, muitas autoridades na área da saúde mental, da dependência química, discutiam, mas será que a Lei 10.016 se aplica também à dependência química? Agora é muito claro, né, porque a gente tem a Lei 13.840 de 2019, que coloca, então, a possibilidade de internação involuntária para pacientes com dependência química. Isso, na verdade, corroborando, então, uma lei de 20 anos no Brasil, que é 10.016, corroborando manifestações, resoluções do Conselho Federal de Medicina, que coloca a possibilidade de internação involuntária. E aqui eu queria chamar a atenção, porque a internação involuntária, obviamente, não é para qualquer caso, não é para um moleque que foi flagrado pela mãe fumando maconha. Tudo isso para a gente desmistificar também um pouco essas questões, a gente ir para um debate mais enfim, baseado nas questões reais. Internação involuntária para dependência química, indivíduo com transtorno grave, grave de dependência química, por conta disso perdeu as condições de tomar decisões autônomas, por conta do quadro grave de dependência química, começa a se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. Nesses casos, então, é indicada a dependência química, a internação involuntária para dependência química, e não só a internação involuntária pode, mas ela deve acontecer, para que a gente possa salvaguardar direitos do paciente. Longe da internação involuntária ser uma violadora de direitos, a internação involuntária, nesse contexto, salvaguarda direitos. Salvaguarda direito à saúde, direito à vida, muitas vezes não só da pessoa com dependência química, mas de outras pessoas que convivem
consigo. Então, essas são as principais mudanças na lei de drogas no que concerne ao tratamento das pessoas com dependência química. Indo para a segunda parte da apresentação, então, a gente saindo da questão mais focada na nova política de saúde mental, nova política de drogas, nova lei de drogas, interessante a gente falar um pouquinho sobre, então, por que nós temos uma rede diversificada de assistência, né? E por que a gente tem que ofertar leitos psiquiátricos às pessoas? Acho que essa é uma questão importante, né? Por quê? Porque eu gosto de hospital, eu não gosto de hospital, o hospital é legal, o hospital não é legal. Não, porque o hospital é importante, o leito psiquiátrico é importante. E aqui eu vou trazer alguns trabalhos científicos, né, só para a gente entender a importância dos leitos psiquiátricos no tratamento, no cuidado integral à pessoa que apresenta dependência química e transtorno mental. Falando um pouquinho das consequências danosas, então, que a restrição ao acesso aos leitos psiquiátricos acabou causando pelos pacientes, os problemas que causam para a sociedade como um todo. Antes disso, só para a gente dar uma olhada aqui como é que o Brasil está, né? O Brasil fez uma reforma psiquiátrica que não teve precedente, não teve paralelo em nenhum lugar do mundo. Não teve. Essa é uma grande jabuticaba brasileira, assim, não teve uma situação desse tipo em nenhum outro lugar. O lugar que se aproximou um pouco do Brasil, mas num volume muito menor de estrago, foi na Itália. Na Itália, foi um país importante que fez uma reforma na ciência psiquiátrica bastante radical. Lá quem liderou esse movimento foi o psiquiatra Franco Basaglia, vocês devem ter ouvido falar dele. Esse movimento começou em Trieste, na Itália, onde foi o epicentro do movimento, depois se espalhou para outros lugares. Ele conseguiu aprovar no Congresso italiano uma lei, a Lei 180, que deu respaldo para a realização da reforma psiquiátrica italiana e que muito inspirou a reforma psiquiátrica brasileira, só que no Brasil foi de uma potência muito maior e de um grau de destruição muito maior. Mas mesmo na Itália, né, a quantidade de leitos, dos hospitais psiquiátricos que foram mantidos é muito maior do que aconteceu no Brasil. Só para a gente dar uma olhada, então aqui, taxa de leito psiquiátrico em vários países do mundo afora, e o Brasil está aqui. Ó. Hoje o Brasil tem uma taxa de leito por 1.000 habitantes de 0,07 leitos para cada 1.000 habitantes. Quando a gente compara com países da OCDE, os países da OCDE são os países mais desenvolvidos do mundo, enfim, vários países que compõem a OCDE, a taxa de leito psiquiátrico para cada 1.000 habitantes é de 0,7, ou seja, os países da OCDE têm uma taxa de leito psiquiátrico 10 vezes maior do que a brasileira. Então, quando a gente fala em números absolutos, é difícil a gente comparar, mas é importante quando a gente fala em termos relativos, ponderando para a população, Brasil uma taxa de 0,07, país da OCDE é 0,7. E tem vários trabalhos científicos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que mostram que quando uma sociedade tem menos de 0,3 leitos para cada 1.000 habitantes, menos 0,3 leitos, ou seja, aqui no Brasil a gente tem então, 4 vezes menos que isso. Mas qualquer sociedade que tem então menos de 0,3 leitos para cada 1.000 habitantes, começa a colocar a sua população com transtorno mental em risco. Risco de quê? Aumento de pessoas em situação de rua, risco de aumento de suicídio, risco de aprisionamento dessa população, que é basicamente o cenário que a gente vem tendo no Brasil, que a gente mostrou no início da apresentação. Aumento de suicídio, aumento de pessoas em situação de rua e aumento de encarceramento dessas pessoas. Ou seja, eu não interno esse cara vai para a rua. Eu não interno esse cara se mata. Ou eu não interno esse cara mata outro. É basicamente o que a gente vinha tendo no Brasil, né, como consequência da redução de leitos. Então, falando um pouquinho sobre alguns desses aspectos mais específicos, né, da restrição de leitos e as consequências, então, para a sociedade, falando, então, sobre o encarceramento, sobre o aprisionamento. Como que a restrição de leitos impacta no aumento de aprisionamento. Essa figura aqui, não sei se os senhores conhecem, é o professor Lionel Penrose. Lionel Penrose foi um epidemiologista britânico, fez seus primeiros estudos nos Estados Unidos, e ele descreveu então um fenômeno que levou o seu nome,
fenômeno de Penrose, ou curva de Penrose. E aqui, né, enfim, o primeiro estudo que ele fez sobre os efeitos da desinstitucionalização nos Estados Unidos. Lembrar também que esse problema que se abateu sobre vários países, não na magnitude que aconteceu aqui no Brasil, mas aconteceu em outros países. É interessante porque, basicamente, a relação que foi obtida era conforme se ia diminuindo leitos psiquiátricos, se aumentando o número de aprisionamentos. Por quê? Porque a pessoa não tinha lugar para ser tratada de maneira apropriada, para ficar no convívio social, se vulnerabilizava, entrava em conflito com a lei e era presa. Aqui, enfim, só para mostrar que esse fenômeno depois ele foi estudado, né, em vários artigos, inclusive com metodologias distintas, realizado em países distintos, e esse fenômeno ele tem se mantido presente, né, enfim, em vários lugares. Esse fenômeno tem sido presente com a utilização de diferentes métodos de estudo. Aqui esse trabalho é um trabalho interessante e importante, foi publicado no JAMA Psychiatry, uma das revistas mais importantes, revista da Associação Médica Americana. Foi publicado em 2015 e fala sobre a redução de leitos psiquiátricos e aumento da população carcerária aqui nas Américas, na América do Sul. E é interessante, né, porque aqui a gente vê nesse gráfico a redução de leitos e nesse outro aumento do aprisionamento. É interessante porque esse estudo aqui contou com 6 países, né, aqui da América do Sul, e o Brasil é um deles. O Brasil fez parte, foi um estudo multicêntrico, contando com o Brasil, estudo publicado no JAMA Psychiatry em 2015. Mostrando o impacto, então, da redução de leitos e aumento de encarceramento na América do Sul, incluindo o Brasil, publicado no JAMA Psychiatry. Aqui é interessante esse estudo, só para mostrar, né, foi publicado em 2009, realizado nos países nórdicos, né, publicado na Nordic Journal of Psychiatry, mostrando que esse fenômeno não é restrito a culturas, que a gente poderia falar, bom, então, será que esse fenômeno é observado aqui na América do Sul, nos Estados Unidos, mas será que também em outros países? Então, esse estudo realizado nos países nórdicos, mostrando a situação parecida. Esse aqui é um estudo realizado no leste europeu, na Hungria, situação parecida. E aqui no Brasil, né, um estudo que eu já mostrei para vocês, publicado na PLOS One, uma revista científica de grande impacto, mostrando então altas prevalências de pessoas com transtornos mentais graves nos presídios aqui de São Paulo, mas essa é a realidade que a gente tem no Brasil afora. E esse é o outro estudo, aquele primeiro, falando sobre aumento do aprisionamento de pessoas com transtornos mentais graves em geral, e aqui falando sobre aprisionamento de pessoas com dependência química. Esse daqui é o fenômeno de Penrose, ou curva de Penrose. Esse estudo é um estudo importante, publicado no British Journal of Psychiatry, um dos principais jornais científicos internacionais, um jornal britânico. Esse daqui foi um trabalho publicado por membros daquele mesmo grupo de pesquisadores que fizeram aqueles 2 estudos publicados na PLOS One, mostrando altas prevalências de pessoas com transtornos mentais graves nos presídios aqui no Brasil. Esse estudo aqui, né, o título é bastante provocante, mas o título é esse, né? A prisão não é o lugar certo, é o lugar apropriado para pessoas com transtornos mentais. O caso brasileiro, até falaria do vergonhoso caso brasileiro, né? A gente tem uma situação bastante delicada, né, de aprisionamentos de pessoas com transtornos mentais graves no Brasil, por conta justamente de políticas públicas inadequadas no tratamento, no manejo, em especial, de pessoas com transtornos mentais graves. Esse artigo aqui é um artigo publicado em 2014, vale a pena ler, é um artigo de revisão, é um artigo de discussão do tema, um artigo interessante. E aqui é a nossa curva de Penrose brasileira, né? Queda de leitos e aumento de encarceramento. A expectativa que a gente tem no Brasil, que a gente deva ter mais ou menos aí, mais de 62 mil pessoas no Brasil com transtornos mentais graves. Quando eu falo transtorno mental grave, quadros psicóticos, como esquizofrenia, transtornos do humor grave, como transtorno bipolar, presas no Brasil porque não receberam tratamento apropriado. Então, a gente tem aí mais de 62 mil pessoas, é a estimativa que a gente tem presas no Brasil hoje.
Aqui, não contando, obviamente, as pessoas com dependência química, são só transtornos mentais graves, como quadros psicóticos, transtornos de humor grave. Aqui a gente vai ver alguns trabalhos falando sobre a restrição ao acesso a leitos psiquiátricos e suicídio, que também é um outro fenômeno importante e que se correlaciona com a redução de leitos. Esse trabalho aqui é um dos principais trabalhos, né, que foi publicado, foi realizado nos Estados Unidos, e ele faz uma pergunta, né? Então ele pergunta se a desinstitucionalização aumenta o suicídio. Trabalho realizado nos Estados Unidos, mostrando o aumento das taxas de suicídio nos Estados Unidos, fazendo um paralelo com a desinstitucionalização. E aqui eu queria só aproveitar o momento, né, porque a gente está conversando aqui, que essas novas políticas públicas de saúde mental, políticas públicas de drogas, são favoráveis ao processo de desinstitucionalização. Desde que se entenda por desinstitucionalização a saída de moradores do hospital, para incorporar. Porque quando o indivíduo sai do hospital como morador, primeiro, aquele leito não pode ser fechado. Não faz sentido, isso tem que ser transformado num leito para agudos. Essa é a primeira coisa. E a desinstitucionalização não pode ser nunca sinônimo de fechamento de hospital, fechamento de leito. Desinstitucionalizar é pegar um camarada que está institucionalizado e tirar ele da instituição. Quando o camarada está internado no hospital, ele não está institucionalizado. Ele tem um quadro clínico agudo e está fazendo seu tratamento. A mesma coisa o indivíduo que tem uma pneumonia. Se ele está internado, ele não está institucionalizado, ele está fazendo tratamento. E se Deus quiser, em breve, depois de uma semana, ele vai estar em casa. Mesma coisa um camarada com transtorno mental grave. É interessante, eu não trouxe esse dado aqui, mas quem tiver interesse pode dar uma olhada. É só colocar no PubMed ali, o nome do professor Ronaldo Laranjeira, ele publicou um artigo agora, se eu não me engano, foi na Revista Brasileira de Psiquiatria, sobre as internações involuntárias em São Paulo. É interessante, vocês têm uma ideia mais ou menos de quanto tempo demora uma internação involuntária em São Paulo? Vocês podem olhar no artigo, até foi bom eu até lembrar desse artigo, vou colocar na minha próxima apresentação. Mas quem quiser pode olhar no PubMed. Vocês têm uma ideia de quanto tempo demora uma internação? Não estou falando de uma voluntária, não. Involuntária. O indivíduo foi lá, contra a sua vontade, foi internado, com tratamento do seu quadro psiquiátrico agudo, que ele estava em risco, estava colocando as pessoas em risco. Quanto tempo demora uma internação involuntária em São Paulo, na média? 2 semanas. Tudo isso para dizer que não faz mais sentido sobre essa retórica furada, tal de que o cara vai para o hospital para ficar lá, preso, contra a vontade, pro resto da vida. Essa foi uma realidade muito dura que se abateu sobre muitos serviços do Brasil afora. Entretanto, não é isso que se preconiza hoje, e não é isso a realidade que acontece hoje. As internações, elas são internações curtas, como acontece em outras áreas da medicina, para estabilizar aquele quadro agudo e fazer com que o camarada volte para o tratamento de base comunitária, que ele volte para a sua família, mas volte bem, não tendo matado ninguém, não tendo se matado, indo para a rua, não sendo preso. Então, só para a gente entender um pouco esse cenário. Então, desinstitucionalização é importante, desde que isso não signifique fechamento de leito, fechamento de hospital, porque é importante a gente discutir um pouco esses conceitos, senão a gente mistura tudo e continua causando problema para os nossos pacientes. Esse aqui é um estudo importante, foi publicado na Molecular Psychiatry, um dos principais jornais na área da saúde mental, psiquiatria do mundo. Até a linha editorial da Molecular Psychiatry não é para discutir esse tipo de assunto, mas foi interessante. Isso daqui é um editorial, né, da Molecular Psychiatry, foi publicado em 2017, e até o título, né, é quando que os governos, né, deveriam aumentar a oferta de leitos psiquiátricos. E aí falam, esse artigo fala sobre a questão do suicídio e traz uma série de exemplos, de cases, né, de casos aí no mundo afora. Esse aqui é um interessante, eu resolvi trazer porque ele tem esse gráfico aqui e ajuda a gente a enxergar melhor esse cenário. Esse aqui é um lugar, uma província no sul da Austrália, e que vinha tendo queda do número de leitos psiquiátricos, aqui em azul, e em vermelho começou concomitante ter um aumento das taxas de suicídio. As autoridades sanitárias locais perceberam isso, voltaram a aumentar o número de leitos e com consequente queda das taxas de suicídio. Esse aqui é um artigo publicado no JAMA Psychiatry também,
realizado nos Estados Unidos, então, o aumento, né, das taxas de suicídio nos Estados Unidos e o crítico declínio dos leitos psiquiátricos. E aqui à esquerda a gente vê redução dos leitos psiquiátricos e à direita aumento das taxas de suicídio. Aqui um estudo importante nos Estados Unidos, realizado no período de 16 anos. Isso começou em 98, acabou em 2014. Teve um espaço amostral gigantesco, realizado essa coorte aí durante muitos anos nos Estados Unidos, mostrando essa relação entre queda de leitos psiquiátricos e aumento do suicídio nos Estados Unidos. Esse aqui também é um artigo importante, né, publicado na Frontiers in Psychiatry, também falando e discutindo sobre o impacto da redução dos leitos psiquiátricos nas taxas de suicídio. Tudo isso para mostrar que os dados, né, de literatura são bastante robustos, né, tratando desse fenômeno. E para falar que isso daí tem acontecido mundo afora, né, essa discussão e esse alerta da comunidade científica internacional. Então, aqui um artigo publicado no Lancet, uma das maiores revistas científicas do mundo, esse aqui é o Lancet Psychiatry, discutindo também, né, sobre o aumento do suicídio e oferta de direitos psiquiátricos na Inglaterra, um artigo publicado lá em 2016. Aqui no British Medical Journal é uma revista da Associação Médica Britânica, não é uma revista especializada em psiquiatria, né, mostrando que essa é uma preocupação que tem se abatido não só na comunidade psiquiátrica, mundo afora, mas na comunidade médica, mundo afora também, discutindo, né? Então esse artigo, inclusive, fala sobre a gente ter uma moratória de diminuição de leitos psiquiátricos no Reino Unido. Fala, não dá mais para diminuir leito, a gente está numa situação super delicada. Isso lá no Reino Unido, né? Imagina aqui no Brasil que a gente tem 0,07 e tem gente ainda querendo diminuir leito psiquiátrico no Brasil. É quase irracional isso. Aqui também, enfim, uma discussão também que continuou lá no British Medical Journal, vários artigos publicados. E esse aqui é um artigo recente, publicado em 2020, bastante interessante, publicado no European Journal of Public Health. E traz o caso da Itália, né? Falei lá da Itália, do Franco Basaglia, e é interessante porque esse artigo aqui fala o impacto da Lei 180 na Itália, né? A lei da reforma psiquiátrica italiana, no aumento dos suicídios na Itália. É interessante porque de todos os países, a gente teve reforma psiquiátrica, reforma da assistência psiquiátrica, do modelo assistencial. A Itália foi um lugar que teve, né, um avanço maior, fechamento de leito, não tão brutal como aconteceu no Brasil. Os impactos lá também são perceptíveis, aumento da taxa de suicídio. E aqui no Brasil, a nossa situação, queda de leitos e aumento de suicídio. É óbvio que a gente precisa entender o suicídio como um fenômeno bastante amplo, multicausal, uma série de fatores de risco, uma série de fatores de proteção. Entretanto, não dá para a gente sair dessa discussão sem considerar a diminuição de leitos psiquiátricos como um fator importante de risco para suicídio, quando a gente vê estudos de base populacional. Como a gente está aqui num evento, né, discutindo as questões psiquiátricas, direito psiquiátrico, né, os estudos que eu trouxe são mais focados nisso, mas só para a gente entender que o acesso ao tratamento como um todo na área de saúde mental é importante. Então, fiz questão de trazer esse estudo aqui, publicado no BMC Psychiatry, um estudo importante, recente, e que mostra como que a oferta de tratamento de base comunitária também é importante. Então, para a gente entender novamente que a gente precisa ter uma rede assistencial ampla, diversificada. E como os ambulatórios de saúde mental são importantes, a gente precisa de serviços que deem conta da grande demanda, do grande volume de demanda para tratamento de base comunitária que a gente tem. E é interessante, né, porque esse artigo aqui fala bastante sobre hiatos assistenciais que a gente tem para o tratamento de base comunitária. Focando muito aqui em casos de depressão, né, que a gente tem dificuldade de tratar todo mundo, que a depressão é um transtorno mental bastante prevalente,
E a depressão é considerada como sendo um transtorno mental comum. Comum no sentido de ser bastante prevalente na população. No entanto, não é porque é prevalente que deixa de ser grave. Se a gente pegar, qual é o primeiro fator de risco para alguém morrer por suicídio? Qual é o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio? A presença de transtornos do humor, né? Entre eles, pela prevalência da depressão. Então, a depressão é o maior fator de risco que tem para alguém morrer por suicídio. Se a gente não trata de maneira apropriada esse camarada que está com depressão, a gente aumenta a chance desse cara morrer por suicídio. Então, precisa ofertar tratamento. Será que um cara com depressão, uma depressão mais leve, de mais fácil controle, ele precisa ou deve ser manejado no CAPS? Será que ele tem que ir lá 3 vezes por semana, participar de oficina, de caixinha, não sei o que e tal? Não. Esse camarada deve ser tratado no serviço básico comunitário, talvez na atenção básica, se for um caso um pouco mais grave, no serviço especializado, por exemplo, no ambulatório de saúde mental. Tudo isso para a gente entender que a oferta de serviço precisa ser ampla e abarcar todas as necessidades das pessoas. E a gente sair dessa ideia de que, porque o transtorno mental é mais comum, mais prevalente na população, ok, parece que ele é de menor importância. Não é. Aqui para lembrar, falando um pouco de suicídio, só para também ficar no radar de vocês, em 2019, foi publicada a Lei 13.819, o projeto de lei do nosso ex-ministro Osmar Terra, quando era deputado, e aí depois ele apresentou esse projeto de lei, era o PLC 37, de 2017, e se transformou na Lei 13.819, e que instituiu no Brasil, pela primeira vez, uma iniciativa inédita essa, Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. Essa é uma questão importante para a gente, né, que trabalha na área de saúde mental, porque a gente tem uma política nacional hoje de prevenção ao suicídio e automutilação, e que tem uma série de questões, dentre elas, o fortalecimento de redes de cuidado a pessoas com transtornos mentais. O maior fator de risco para morrer por suicídio é a presença de transtorno mental. Primeiro, transtornos do humor, depois dependência química, depois quadros psicóticos. Então, se a gente quer tratar de maneira adequada, em situação de saúde pública, pessoas com dependência química, a gente precisa necessariamente ter ações focadas na prevenção do suicídio, por exemplo. Então, aqui também só para ficar no nosso radar isso, da importância de nós manejarmos de maneira apropriada pessoas com transtornos mentais graves, menos graves, mais prevalentes, menos prevalentes na população, sempre levando em consideração o risco de suicídio. Aqui, restrição ao acesso a leite psiquiátrico, população de rua. Essa é uma outra questão importante. Esse trabalho aqui, aquele que eu mostrei para vocês, publicado pelo professor Uriel Heckert, lá em 99, mais de 20 anos já, mostrando a alta prevalência de pessoas com transtornos mentais graves, dependência química nas ruas, por conta de oferta inapropriada de cuidado, de tratamento. Esse aqui também aquele outro artigo dos colegas da UFESP, falando sobre cenas abertas de uso de drogas e oferta inapropriada de cuidado para as pessoas, engrossando, então, o número de pessoas nessa situação no Brasil. Esse é um artigo interessante publicado no Psychiatric Times, e que fala sobre a escassez, né, a escassez de leitos psiquiátricos, artigo publicado em 2016, falando sobre como a escassez de leitos psiquiátricos nos Estados Unidos impacta no aumento de pessoas em situação de rua naquele país. Então, para a gente entender que esses fenômenos que a gente está conversando, na verdade, não são fenômenos circunscritos a um lugar ou outro, né? A gente teve problemas, né, de redução de leitos no mundo afora, por questões de entendimento, que as pessoas não deveriam mais ser internadas, tal. E isso, novamente, né, a sociedade paga o preço por isso. Isso não acontece de maneira sem consequências para o conjunto social. Aqui, só para mostrar essa questão, artigo publicado em 2015, um artigo polonês. Esse artigo aqui é um artigo bastante interessante, publicado na Lancet, não na Lancet Psychiatry, na Lancet, a revista Lancet como um todo, aqui nas principais revistas científicas do mundo, publicado em 2018, e ele tem um título também bastante provocador, né? Ele fala
a desinstitucionalização pode contribuir para a exclusão? Porque qual que é a questão? Né? Quando a gente fala, né, e as políticas públicas estão falando da desinstitucionalização como sendo importante para a garantia de direitos, e desinstitucionalização aqui, muitas vezes vista como fechamento, como sinônimo de fechamento de leitos, fechamento de hospital psiquiátrico. E esse artigo, inclusive, um dos autores é um brasileiro, o professor Júlio Licínio, professor na UCLA, professor de várias universidades mundo afora, mais recentemente estava na Austrália, ele foi editor das principais revistas científicas internacionais. Ele é um dos coautores desse artigo e que discute essa questão, porque muitas vezes se vende a ideia de uma determinada ação, como por exemplo a desinstitucionalização, é muito importante, vai garantir direito para as pessoas, só que a gente vai colocar esses indivíduos numa situação de risco gigantesco, porque você vai fechar o hospital, então você não vai internar mais esse cara. Esse cara precisa ser internado, aí você não interna. Será que isso está ajudando ou está contribuindo para a sua exclusão social? Então é interessante, porque muitas vezes a gente tem políticas públicas que no primeiro momento, novamente, soam bem aos ouvidos, né? Tem uma retórica muito bonita, mas na prática causa problema para as pessoas que em tese deveriam ajudar. Esse aqui eu estou trazendo, né? Essa pesquisa foi publicada pelo Datafolha. Sempre que a gente pesquisa Datafolha, a gente fica meio com medo, né? Mas essa pesquisa até é interessante. Ela foi publicada logo que a gente publicou a nova lei de drogas no Brasil, a 13.840, e os pesquisadores do Datafolha perguntaram à população, né? Imagino até que essa pesquisa foi feita para dar umas pancadas, né, na gente, assim, por conta da internação involuntária. Mas foi interessante porque perguntou à população brasileira: o que vocês acham da internação involuntária para os dependentes químicos? Essa era a pergunta. 83% da população brasileira, ou seja, 8 em cada 10, 83% da população brasileira são favoráveis. A internação involuntária para o dependente químico. São favoráveis. Aí, quando o entrevistador perguntou para o camarada, falou assim: mas peraí, deixa eu te explicar então, só para você entender melhor, como é que é a internação involuntária. Olha, é só para cara grave, não vai internar a mulher que está fumando maconha, é só para cara que tem um quadro clínico grave, dependência química, que está numa situação que não consegue tomar decisões autônomas, está se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco. Você concorda? Aí o grau de aceitação saltou de 83% para 94%. E aí não, só 5%. E é interessante, né, porque quando a gente faz algumas discussões, né, algumas conferências de saúde mental, de drogas, né, e chama o povo para conversar, chama os especialistas para conversar, a gente acha que esses caras vivem num outro mundo, né? E aí a gente vê, né, o quanto que muitas vezes algumas pessoas, alguns grupos políticos estão afastados, na verdade, das reais necessidades das pessoas, das reais necessidades da sociedade. Aqui eu não estou falando, novamente, eu insisto nisso, né, e a lei também não vai nessa linha, que você vai internar todo mundo, que você vai pegar todo dependente químico, vai fazer uma internação involuntária. Claro que não é isso, a gente já conversou aqui exaustivamente sobre isso. Agora, quando tem necessidade, quando o indivíduo está em uma situação de risco para ele, porque salta aos olhos a situação de risco, da indignidade, né, da indigência humana, se não ajudar esse indivíduo, porque ele não quer, mas ele não quer porque ele está doente ou ele não quer mesmo, porque ele está tomando uma decisão autônoma, ele resolveu ter esse estilo de vida. Muitas vezes o indivíduo não tem condições de tomar essa decisão, porque ele está doente. E a gente deixar esse indivíduo doente, numa situação de risco, é negligência. Né? Então, tudo isso para a gente entender como muitas vezes, né, decisões vão sendo tomadas por tecnocratas, por pessoas que estão apartadas das reais necessidades das pessoas, como isso pode impactar de maneira negativa, né, a vida das pessoas. Então, só trouxe isso daqui para a gente buscar entender, né? Porque tem muitos meios que a gente fala em internação involuntária, caramba, você tem quase uma insurgência, assim, né? Agora que você fala a população em geral, que passa na pele, que vivencia na pele os problemas, a gente vê que a posição é outra, né? Quando a gente fala em internação involuntária, é interessante porque esse daqui, não sei se vocês conhecem, mas existe, né, nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos tem vários institutos nacionais que tratam das mais diferentes políticas públicas, né? E tem Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, que é o NIDA, o National Institute on Drug Abuse. O National Institute on Drug Abuse, que é o NIDA, que é um órgão do governo americano, ele tem publicado, né, enfim, sistematicamente aí um guideline de princípios para o tratamento de dependentes químicos. Então, são vários princípios, e tem um desses princípios que é o 11º princípio do NIDA. Todos eles, obviamente, são princípios baseados em evidências científicas. E o NIDA tem no seu 11º princípio que o tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Novamente, a ideia aqui não é internar todo mundo contra a vontade. Mas, só para ficar em mente, porque também a gente ouve em vários lugares, né? Não adianta você fazer uma intervenção contra a vontade do indivíduo, porque não vai adiantar. Não vai adiantar, é bobagem, só adianta se o indivíduo quiser. Se o indivíduo quiser, adianta, mas pode não adiantar também. Se o indivíduo não quiser, adianta, pode adiantar, mas pode não adiantar também. Mas, na verdade, tudo isso para dizer que a intervenção involuntária no tratamento do dependente químico é efetiva. Novamente, a gente não vai fazer a intervenção involuntária em todas as situações, mas só para a gente entender que existe literatura científica, existe robustez para a gente fazer internações e intervenções involuntárias para pessoas que apresentam quadros clínicos graves e que não tem mais condições de tomar conta de si mesmo. Ou a gente intervém contra a vontade daquele indivíduo, ou a gente deixa esse indivíduo em uma situação de vulnerabilidade tamanha que ele vai ser preso, que ele vai se matar, que ele vai matar alguém, que ele não vai conseguir mais trabalhar, que ele vai morar na rua, que ninguém mais vai ter condições de cuidar dele. Então, tudo isso para a gente entender que há necessidade de se ter abordagens mais amplas e levar em consideração as reais necessidades das pessoas. Daí a gente poder ter serviços que abarcam todas essas necessidades. E nesse contexto, então, a gente tem trabalhado também, né, para a regulamentação das clínicas especializadas no Brasil. Então, a gente tem, de um lado, hospitais psiquiátricos, que fazem internações, as 3 modalidades, voluntária, involuntária, compulsória. A gente tem no outro polo, que também trabalha com tratamento em regime protegido, as comunidades terapêuticas, são casas de recuperação de dependentes químicos, mas que trabalham necessariamente com abordagens e acolhimento voluntário, obrigatoriamente, nas formas terapêuticas. Mas a gente tem as clínicas especializadas em dependência química, que no Brasil vinha sendo, e ainda a gente tem trabalhado muito para resolver essa situação, uma situação muito enrolada, né, as clínicas. As clínicas são entidades de saúde, precisa ter médico 24 horas, mas não era isso que vinha acontecendo muitas vezes. Então, a gente provocou o Conselho Federal de Medicina, o ano passado o CFM publicou o parecer número 8 de 2021, colocando, então, regramento para o funcionamento das clínicas especializadas. Precisa contar com médico, equipe de enfermagem, psicologia, tem ambiente apropriado para o cuidado, mas se lembrar que a clínica é um ambiente de saúde, que precisa ter profissionais, inclusive 24 horas, tais como os hospitais psiquiátricos. Diferentes das formas terapêuticas, que não precisam dessa estrutura, porque as formas terapêuticas não é internação. A terapêutica é acolhimento, e sempre por livre adesão. Mas a gente trabalha também para o fortalecimento e para a regulamentação desse serviço. Falando um pouquinho sobre as consequências da nova restrição ao acesso ao tratamento ambulatorial, para a gente também falar um pouco sobre como pode ser impactante a gente não tratar pessoas de maneira apropriada, né, no serviço de base comunitária aqui, um trabalho publicado em 2020, um trabalho feito durante 12 meses, em 6 países das Américas, e mostrando que, infelizmente, e o Brasil é um desses países, infelizmente, a gente tem que avançar muito na cobertura de saúde para ofertar assistência de base comunitária para as pessoas. Uma das coisas que nós temos lançado mão para ampliar a cobertura, para a gente sair dessa situação que a gente tem filas e filas, muitas vezes, de espera de pessoas precisando de tratamento ambulatorial,
vários lugares do Brasil afora, é que a gente possa ter ambulatório de saúde mental. E hoje o Ministério da Saúde tem financiamento para equipes ambulatoriais. Novamente, não desconsiderando a importância dos CAPs, da rede de atenção básica, a gente precisa de serviços potentes, que deem conta de grandes volumes de atendimento. Esse serviço, esse artigo é importante, realizado em 6 países aqui das Américas, mostrando esses hiatos assistenciais que ainda existem, inclusive aqui no Brasil. Falando um pouquinho agora dos grupos anônimos e outros grupos de apoio e suporte familiar, que a gente mostrou que fazem parte então, dessa rede de assistência às pessoas com dependência química no Brasil. No âmbito do CISNAD, o governo federal tem trabalhado com esses grupos, né? Aqui com os grupos anônimos, por exemplo, a gente tem vários trabalhos feitos em parceria com eles. Destaco esse daqui, que é a linha de ajuda de narcóticos anônimos. A gente fez uma parceria com o NA, e hoje as pessoas que têm interesse, saber onde tem salas de NA, onde pode trabalhar com o NA, tem dúvidas, querem informações sobre o NA, podem ligar para o 132, ligação gratuita, que pode ter essas informações. A gente também tem ajudado no financiamento de outros grupos que trabalham na perspectiva da mutua ajuda, da apoio familiar, não só os grupos anônimos. E aqui é interessante, só para mostrar que os grupos anônimos são muito importantes e devem fazer parte, né, dessa rede assistencial às pessoas com dependência química. Aqui só para mostrar, esse daqui é um artigo publicado pelo Instituto Cochrane. O Instituto Cochrane é um dos principais institutos que trabalham com a construção de evidências científicas na área de saúde, mostrando que Alcoólicos Anônimos e outros grupos que trabalham com os 12 passos têm resultados bem interessantes, iguais ou muitas vezes melhores do que a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é um dos padrões ouro do tratamento da dependência química. Isso para a gente entender que a gente precisa buscar ofertar para a sociedade, para as pessoas, tudo que pode ajudá-las. Inclusive, é importante que os grupos de mutua ajuda, de apoio familiar, possam estar juntos, né, com os serviços constituídos, os CAPs, os ambulatórios, os hospitais, que eles ajudam muito na recuperação dos dependentes químicos. E para fechar aqui as farmácias terapêuticas, né, a gente também tem trabalhado com as farmácias terapêuticas no governo federal. Aqui tem o Márcio da Nova Jornada que está aí com a gente, mas é interessante porque a gente tem hoje também um nível de evidência científica bastante sólido da importância das farmácias terapêuticas para a recuperação das pessoas com dependência química, inclusive também artigo, né, do Instituto Cochrane, que trabalha com a construção de evidências científicas na área da saúde. Tudo isso para mostrar que a gente precisa ter essa rede ampla de cuidado. Aqui para mostrar o aumento dos investimentos que a gente tem feito com as farmácias terapêuticas, mas basicamente a gente precisa ter uma rede assistencial equilibrada, diversificada, tem que buscar sempre expandir e fortalecer a rede. É disso que a gente precisa. E, só para finalizar aqui, né, das ações que a gente tem feito para o fortalecimento das redes, focando nos hospitais psiquiátricos, a gente lançou agora, na semana passada, o edital número 3 de 2022. E por meio desse edital, nós vamos aportar 10 milhões de reais para os hospitais psiquiátricos filantrópicos, com a ideia de que a gente possa ajudar esses serviços a organizar programas de cuidado de pessoas com dependência química. A nossa ideia é que a gente possa ajudar no financiamento de 33 hospitais do Brasil afora, com aporte de recursos de 300 mil reais para cada serviço. Então, com a ideia é que a gente também possa ajudar a capacitar, né, cada vez mais os hospitais psiquiátricos, a fortalecer os hospitais psiquiátricos, para que eles possam ajudar cada vez de um jeito mais robusto no tratamento e na recuperação de pessoas com dependência química no Brasil. Então, é isso que eu queria falar para vocês, agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, e falar que a gente tem que sempre buscar construir políticas públicas nos baseando em evidências científicas, nos baseando no que a literatura científica nos mostra. E hoje a gente tem uma robustez muito grande de dados para que a gente entenda que a gente precisa criar uma rede assistencial, novamente, ampla, diversificada, fortalecida, e que a gente possa atender desde o indivíduo ali na atenção básica até o indivíduo que apresenta quadros clínicos mais graves, mais complexos, que precisam ser tratados nos hospitais psiquiátricos. Assim que a gente tem buscado
trabalhar, é assim que a gente vai continuar realizando as nossas ações no governo federal e, obviamente, contando sempre com a parceria de vocês, das entidades do terceiro setor, das autoridades sanitárias locais. É sempre importante a gente caminhar junto. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e fico à disposição por aqui. Queremos agradecer a presença de todos e, sobretudo, ao nosso palestrante e desejar um bom programa para nossa residência em psiquiatria e realmente agradecer que as políticas públicas sejam implementadas e os vieses ideológicos não impeçam o cuidado ao paciente, que é tão necessário, sobretudo aos pacientes graves, e permitam que não haja desassistência ao nível que existe. Então, realmente, se a gente comparar o Brasil em termos de leitos, acho que da América do Sul, mesmo, 0,7 leitos, 0,7, né? Por 1.000 habitantes, preconizava a OMS 1 leito por 1.000 habitantes, um leito psiquiátrico para 1.000 habitantes. Então, a gente vê quão grave está o panorama da assistência. Queremos realmente agradecer ao Dr. Quirino pelo trabalho que ele vem desenvolvendo nesses 6 anos em Brasília. Realmente, como disse o Dr. Júlio, em prol dos pacientes psiquiátricos, que são os que não têm voz, são os invisíveis, né? Realmente. Então, eu queria agradecer a todos pela presença e gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para o Dr. Quirino, por favor. E já estamos no horário, né? Mas a Carolina aqui quer, por favor. Quirino, na verdade eu queria só te dizer assim, alguns não me conhecem, meu nome é Carolina Nicolau, eu sou psiquiatra, meu pai era psiquiatra e meu avô era psiquiatra. Então eu cresci dentro, né, da saúde mental e participei vendo todo o sofrimento. Todo mundo sabe que meu pai, assim como a Maria Emília, é uma guerreira dentro da saúde mental, dentro da psiquiatria, dentro do tratamento, né, de qualidade para assistência psiquiátrica. E eu assisti todo o desmanche de perto, né, da psiquiatria, da saúde mental, dos hospitais. E o que a Maria Emília falou, né, que a ideologia de muitos, né, não tomem de novo a força, porque eu acho que o importante que o Quirino nos trouxe aqui, principalmente que eu vi, meu pai trouxe um sopro muito grande de esperança, de fortalecimento, de quem realmente acredita na causa. Porque o meu pai, ele sempre falava assim, nós estamos sendo estrangulados, não sei se nós sobreviveremos, mas quem sobreviver verá os louros. Ele nunca está falando disso financeiramente, todo mundo conhece, ele sabe, né? Então, assim, eu agradeço muito, Quirino, porque você trouxe muito esse sopro de esperança, esse sopro de fortalecimento da saúde mental, que nem a Maria Emília falou, para os pacientes, mas para quem está na luta da saúde mental. Então, a gente agradece de coração, né? A gente não sabe nem como agradecer você, porque uma pessoa que está dentro da psiquiatria está fazendo dessa luta, né, algo científico e muito bonito, muito desmistificando a saúde mental e educando, né, o que é cada processo desse que você vem trazendo. Então, obrigada. Obrigado, Carol. Eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho, enfim, pode sempre contar conosco. Oi, Quirino, bom dia, obrigado pela palestra, quero parabenizá-lo por ela. Realmente, nós, representantes de hospitais psiquiátricos, temos um motivo de alívio ouvindo a tua palestra, visto os acontecimentos recentes que vemos enfrentando.
Infelizmente, para fazer as minhas perguntas, eu preciso fazer um apanhado e eu não queria me delongar muito, mas em fevereiro eu participei da Conferência Municipal de Saúde e nela houve a palestra da Ana Paula Guljor, que é uma psiquiatra também e pesquisadora da Fiocruz. A palestra dela apresentou uma visão da saúde mental em que eu notei a ausência dos hospitais psiquiátricos, que ela insistia em chamar de manicômios. Certo. Ao fim da palestra, no espaço de perguntas, eu questionei a ela qual que seria o papel dos hospitais psiquiátricos na saúde mental envisionada por ela. E eu tive que reiterar a pergunta, pois na primeira réplica ela acabou contornando. E acabou que ela respondeu, depois de ser pressionada, e aqui, infelizmente, eu estou parafraseando, porque eu solicitei a coordenação do evento, a gravação, mas eles não haviam gravado. Ela havia respondido que os hospitais psiquiátricos têm o direito de existir, mas não devem pertencer à RAPS e nem serem financiados pelo SUS. Assim, para minha surpresa, a conferência acabou se tornando um evento que se mostrou para inglês ver, porque havia uma clara agenda política pré-estabelecida. As propostas já haviam sido pré-sugeridas, e quando eu questionei a eles de onde que vieram, disseram que teriam sido provindas do Conselho Nacional de Saúde. Entre as propostas que vieram sugeridas, estavam, por exemplo, a de garantir a não abertura de novos hospitais psiquiátricos e ou de novos leitos em hospitais psiquiátricos. Aliás, aqui eu faço a minha crítica pessoal, que esse tipo de proposta a respeito de saúde mental foi aprovada praticamente por unanimidade em uma conferência em que o voto de um psiquiatra especialista no assunto tinha o mesmo peso que o voto de um padeiro. Que não estou querendo desmerecer os padeiros, mas, via de regra, eles não vão entender sobre saúde mental. Agora, na Conferência Regional de Saúde, que foi na semana seguinte da municipal, foi disponibilizado um pequeno espaço para debater as propostas. Eu refutei uma das propostas, que foi aprovada, diga-se de passagem, que tinha a orientação de dar preferência ao tratamento em hospitais públicos em detrimento dos privados e filantrópicos. Na ocasião, eu argumentei que dados divulgados pela Confederação das Misericórdias Brasileiras apontavam que o custo por leito de um hospital público era 8 vezes maior que o de um hospital filantrópico. Uma das responsáveis pela organização do evento fez a réplica afirmando que dentro do SUS o valor do tratamento não deve ser o norteador da política da saúde. Assim, tendo feito essa breve explicação, para dar contexto às minhas perguntas, gostaria de questionar o seguinte: qual que é o sentido de um órgão público, no caso o CNS, ter um viés tão contrário à política de saúde mental, que é do próprio governo do ente público? A segunda seria: quais são os mecanismos que nós temos para que possamos implementar políticas públicas calcadas em critérios técnicos, para que não fiquemos reféns desses ideólogos, que estão completamente desconectos com a realidade? A terceira: qual a visão do Ministério da Saúde, ou até, no teu caso, do Ministério da Cidadania, a respeito dos hospitais filantrópicos em detrimento dos públicos? O custo chega a entrar no cálculo para a elaboração de políticas públicas? E seria isso, também deixar em aberto para ti, caso queira comentar a respeito de algo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício. Então vamos lá, questões extremamente pertinentes. Primeiro, o Conselho Nacional de Saúde, né, não é um órgão do governo federal. Na verdade, é um conselho, existem conselhos em todas as políticas públicas, e que, na realidade, realizam as suas ações e tomam as suas decisões de maneira autônoma. O governo federal não tem nenhuma ascendência sobre os conselhos. Nem o Conselho de Saúde Mental, nem o Conselho de Saúde, nem o Conselho de Drogas. O governo federal tem cadeira nos conselhos, entretanto não decide o que vai acontecer nos conselhos. Esse ano nós vamos ter a Conferência Nacional de Saúde Mental, que eu fico com dificuldade de achar uma outra
outra expressão, mas é uma grande palhaçada isso. Por quê? Porque, na verdade, é uma agenda que já está previamente estabelecida por pessoas que têm quase nenhum interesse na construção de políticas públicas apropriadas e adequadas para as necessidades das pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química. O viés do Conselho Nacional de Saúde, o viés que querem dar para a Conferência Nacional de Saúde desse ano é absolutamente ideológica e vou além, política. A política na sua acepção mais pobre da palavra. Então, na verdade, eu tenho pouca esperança de que a Conferência Nacional de Saúde Mental esse ano traga realmente contribuições adequadas. Nós já sabemos, já de antemão, eu posso sentar com você aqui e elencar tudo que vai sair da Conferência Nacional de Saúde Mental e aposto com você que vou errar pouco. Por quê? Porque essa agenda já é uma agenda sabida. Ana Paula, que você disse, da Fiocruz, uma ideóloga da luta antimanicomial, que sempre se traveste de pesquisadora na área de saúde mental, mas não é. Ela é uma pessoa que milita nessa causa e milita sem se valer de nenhum respaldo técnico-científico, como acontece, na verdade, com toda a saúde mental da Fiocruz. Isso eu falo de maneira bastante clara. A Fiocruz é uma instituição muito importante na saúde pública do Brasil em várias áreas. A área de saúde mental e de drogas é simplesmente lastimável a Fiocruz. E tem tido posições que têm levado a grandes problemas na organização de assistência, de cuidado na área de saúde mental e dependência química no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Em relação à questão dos hospitais psiquiátricos, nós do Ministério da Saúde, no Ministério da Cidadania, no governo federal, nós temos buscado sempre políticas públicas para fortalecer o segmento, como temos também, Maurício, buscado realizar políticas públicas para o fortalecimento de outros serviços que compõem a rede assistencial, né? Porque julgamos que isso seja importante. E quando nós falamos de hospital psiquiátrico, da parte do Ministério da Saúde, da parte do Ministério da Cidadania, não tem nenhuma distinção entre serviços próprios de estados, municípios e de serviços contratados, serviços em especial os filantrópicos. Tanto é que, como eu acabei de anunciar aqui na minha palestra, Maurício, nós acabamos de lançar um edital, né, para o financiamento de programas de recuperação de pessoas com dependência química em hospitais psiquiátricos, filantrópicos, são filantrópicos. E essa é uma questão que a gente também precisa tomar cuidado, que alguns ideólogos insistem o tempo inteiro em ficar batendo nessa tecla, de que o serviço, de que a assistência pública tem que ocorrer necessariamente em serviços públicos de saúde. Só que os serviços públicos de saúde, de administração direta do Estado, e quando eu falo Estado, eu quero dizer municípios, Estado, União, esses serviços não dão conta de atender a população. Quando a gente pega, saindo da área de psiquiatria, nós temos outras áreas, por exemplo, de cuidado na média e alta complexidade. Mais de 60% dos procedimentos realizados no SUS são realizados por hospitais filantrópicos, por Santas Casas e outros serviços desse tipo. Então, o Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, precisa dos hospitais filantrópicos, precisam das Santas Casas, precisam desses serviços para que a gente possa tratar bem a nossa população. Então, é descabida aí a ideia e a posição de que nós não devemos contar e não devemos apoiar os serviços filantrópicos. Aliás, muito pelo contrário, né? Nós temos buscado no governo federal, eu já estou lá na segunda gestão do governo federal,
posso falar que nessa gestão específica, que nós temos buscado muito fazer, não só na área da saúde mental, da dependência química, é ajudar os serviços assistenciais do terceiro setor a se fortalecer. Isso acontece em outras áreas, como, por exemplo, na área socioassistencial. Essa mesma questão estatizante, esse grupo também de ideólogos, é um grupo que busca a construção de um Estado cada vez maior, mais robusto. E aí, porque eles flertam com posições políticas, no meu entendimento, totalmente ultrapassadas e equivocadas, mas é assim que eles pensam, de só trabalhar com serviços públicos, de fortalecer o Estado quase acima de tudo, não é a ideia que a gente tem no governo federal hoje. A ideia que a gente tem é que a gente tem sim que fortalecer os serviços públicos, entretanto a gente tem que fortalecer também outros serviços. Estou falando da área socioassistencial, que a nossa secretaria está no Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo, e lá nós trabalhamos, por exemplo, com entidades que trabalham na assistência social, no desenvolvimento social, e um movimento parecido com o que aconteceu na área de saúde, tentar asfixiar, e esse movimento ele extrapola a questão da saúde mental, né? Teve um movimento no Brasil para tentar asfixiar os serviços do terceiro setor, como por exemplo as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, Brasil afora, com essa ideia de que você estaria dando dinheiro público para esse setor, estaria desviando dinheiro público desses setores, o que não é verdade. As filantrópicas, as Santas Casas passam um perrengue. Só quem vive isso no dia a dia sabe. Ninguém trabalhando em Santas Casas fica rico. Nenhuma pessoa que trabalha no hospital filantrópico consegue, enfim, ter grandes dividendos realizando esse trabalho. Mas existe uma retórica, uma narrativa tentando ser construída o tempo inteiro falando isso. Olha, se eu vou dar dinheiro para o hospital psiquiátrico filantrópico, que é privado, né? O filantrópico ele é privado, eu estou enriquecendo alguém. Eu dou um dinheiro para uma comunidade terapêutica, ou eu estou enriquecendo alguém. Se alguém me mostrar como que é possível uma diária de R$50, alguém fazer o tratamento apropriado e vai ficar rico, novamente eu insisto aqui, o camarada tem que ser prêmio Nobel de Economia. Então, na verdade, a sociedade precisa muito mais, eu falo isso sem nenhum temor, a sociedade precisa muito mais dos serviços filantrópicos, aí não só na área de saúde, na área socioassistencial, do que esses serviços dependem do governo. O governo que precisa desse serviço para ofertar tratamento apropriado para as pessoas. Então, essas ponderações que muitas vezes são feitas, elas não têm lastro nenhum na realidade, não tem lastro nenhum na real necessidade das pessoas, elas simplesmente têm um embasamento ideológico que a gente precisa abandonar. Não dá para a gente lidar com questões técnicas utilizando de embasamento ideológico. E, infelizmente, Fiocruz e outras tantas entidades têm se valido desses posicionamentos ao longo de décadas. Aqui você falou da Ana Paula como pesquisadora, eu posso falar de outras pessoas que estão lá, como por exemplo o Paulo Amarante, que tem uma coisa interessante, isso, porque são pessoas que parece que não evoluíram no tempo. São pessoas que, quando você lê um texto dela da década de 80, dos anos de 80, e se lê agora, 2022, 40 anos depois, parece que é a mesma coisa. As pessoas ficaram estagnadas numa posição, numa concepção que não evoluiu. Então, a gente precisa entender qual que é o cenário, né? Esse é um ano de eleição, é um ano que essas forças políticas estão totalmente oriçadas, vão querer vir não só para derrubar políticas públicas, mas para implementar a sua agenda política. A gente precisa ficar atento com isso, né? Da parte do governo, o que for necessário para a gente fazer o enfrentamento a essa situação, a gente vai fazer, a gente vai, ao invés de continuar fazendo, a gente tem feito isso desde 2017, a gente vai continuar fazendo, porque não é possível mais, não é mais concebível. Eu reitero aqui o termo, é um termo desagradável de usar,
mas não dá para a gente aceitar essa palhaçada, né, que é continuar a construção dessas conferências, como você disse, que já trazem antes do início da conferência uma pauta pré-estabelecida, que organiza essas reuniões com pessoas que de verdade não representam ninguém. Não representam ninguém. São representantes de uma dita sociedade civil organizada, mas na verdade são militantes que se transvestem aí de representantes da população. Então não dá mais para a gente aceitar esse teatro como sendo uma coisa que realmente vai ajudar a gente na caminhada. Claro que ouvir a população é importante, a população vai ser ouvida agora, né, em outubro. E talvez a população ouvida em outubro, nas eleições, possa mudar o rumo das coisas. Mas ouvir esses pseudo-representantes da população, esses caras não representam nenhum interesse da população. Eles representam seus próprios interesses de grupos muito específicos, de nichos específicos, que não têm preocupação nenhuma com a saúde mental das pessoas. Tem preocupação, na verdade, em manter um status quo que perderam e que querem retomar. Olha, damos por encerrada a nossa palestra, o nosso evento, agradecendo mais uma vez a todos vocês que estão presentes e, sobretudo, ao nosso palestrante, o Dr. Quirino. Muito obrigada.